Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Gagliatti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no dia de hoje. O nosso convidado hoje é o Dr. Rafael Meurer. Ele é membro da Comissão de Direito do Servidor Público, comissão que hoje a quem é dedicada esse nosso podcast. E já vou fazer a leitura do Dr. Rafael e também passar a palavra para ele. Antes, no entanto, eu gostaria de fazer algumas menções institucionais, sendo a primeira delas o Dr. Juliano Mandelli, que é o presidente da seccional, que nos permite a realização desse trabalho aqui diante das comissões, ao Dr. Douglas Dalmonte, que é o nosso coordenador geral das comissões, ao Dr. Pedro Miranda, que é o presidente da CAASC e que nos permite a utilização da estrutura do Estúdio CAASC para a gravação dos nossos episódios. Está conosco aqui hoje também, fora das câmeras, o Dr. Rafael Campos, presidente da Comissão de Direito do Servidor Público, que vai acompanhar a nossa gravação. Faço também uma saudação a todos os membros da Comissão de Direito do Servidor Público e que, na pessoa do Dr. Rafael Meurer e do Dr. Rafael Campos, se sintam representados como se, de fato, estivessem aqui neste episódio. Dr. Rafael Meurer, então, é advogado, especialista em Direito do Servidor Público, mestrando em Direito Administrativo pela UFSC, professor de Direito Administrativo na INESA, membro das comissões de Direito do Servidor Público e de Direito Sindical da OAB de Santa Catarina e assessor de entidades sindicais de servidores municipais. Seja bem-vindo, doutor Rafael. Como é que vai? Tudo bem? Bem, boa tarde. Tá tudo bem. Eu quero agradecer também a OAB por abrir esse espaço, por criar esse espaço que é tão interessante, que eu acho que não tinha na gestão anterior e que trouxeram para agora. E agradecer o Dr. Rafael, nosso presidente da comissão, a doutora Melina, que foi quem é a primeira que sugeriu e tal, né, essa nossa conversa. E é um tema extremamente importante, atual, que a nossa comissão vem discutindo, entre tantos outros, né? Esse é uma coisa que está na ordem do dia. E aí foi feita essa proposta e a gente veio aqui para tentar colaborar um pouco com esse debate. Tá certo. Isso aqui não está no script, mas eu fiquei curioso. O senhor está fazendo mestrado, né, lá na UFSC, e sobre o que pretende escrever na dissertação? Então, o que eu já combinei com o meu orientador, o professor José Sérgio, que para discutir justamente essa reforma administrativa e todas essas tentativas de reforma como algo inconstitucional, porque justamente está mexendo. Quando eu tiro o direito do servidor, principalmente concurso e estabilidade, eu prejudico o atendimento, eu prejudico a entrega final desse direito. E isso acaba ofendendo aos direitos fundamentais do servidor. Essa é a grande questão. Então eu estou fazendo todo esse debate em relação a isso. Que fazer, ainda que não esteja escrito, que não pode mexer, cláusula pétrea, mexer no direito do servidor. Não está escrito isso. Mas eu estou dizendo que por várias razões, porque isso vai impactar diretamente na entrega desse serviço que, na verdade, aquilo que a gente vinha falando antes de começar, quem mais está sendo impactado com a reforma é justamente aquele servidor que mais entrega o direito. É o professor, é o enfermeiro, é o assistente social, é o policial, que é o que entrega o direito. E se esse servidor está sendo prejudicado de alguma forma, o serviço também vai ser prejudicado, então a população vai ser prejudicada. Então, o meu debate é um pouco esse na dissertação. Para quem está fazendo mestrado, a gente pode perguntar. Para quem está fazendo doutorado, não, porque a gente tira a originalidade da tese, né? Exato. Mas para quem está fazendo mestrado, eu sempre gosto de perguntar e me informar sobre quais são as linhas, né, as linhas de pesquisa, né, então, que estão sendo trabalhadas na dissertação. Mas é importante isso, porque o tema que a gente vai trabalhar hoje aqui é reforma administrativa, né? Então esse aprofundamento teórico também é importante para a gente não ficar apenas num debate raso aí sobre panfletário já. Sobre... Exato. Estamos falando de lei referenda, né? O doutor já vai explicar para nós aqui, né? Mas o debate teórico, acho que ele perpassa a legislação, enfim, sim. Independentemente da legislação que venha, as discussões podem ser sempre aprofundadas. Então, agradecendo já de antemão, né, a presença do Dr. Rafael, pediria para que explicasse, né, o senhor já meio que começou a falar aí quando tratava do assunto da sua dissertação, né, de que reforma administrativa nós estamos falando, né? Então,
tínhamos uma PEC lá em 2020, e agora temos a PEC 38 e mais alguns projetos de lei que acompanham todo esse movimento. Né? Qual é a diferença do que havia lá em 2020 para o que tem hoje e esse pacote legislativo que acompanha também, de lei federal, né? Que acompanha também as propostas de emenda constitucional? Bem, doutor, um pouco antes de falar sobre a PEC 38 em si, eu queria fazer assim, um rápido rememoração aqui em relação à administração pública brasileira. 3 minutos, é rápido. Bem, lá ainda no período colonial e depois período imperial e tal, nós tínhamos um modelo cartorário, patrimonialista e tal. No período Getúlio Vargas, a gente entra que foi criado o DASP e tal, tem toda uma preocupação de modernização do Estado, e aí a coisa começa a se afastar mais dessa coisa patrimonialista, só que vira uma burocracia muito grande. Mas, enfim, era o modelo que se tinha para aquele momento. E a gente passa dos anos 30, 40 até os anos 80, 90 nesse modelo. E aí, chegando nos anos 90, principalmente com essa influência do neoliberalismo e tal, entra essa discussão desse gerencialismo. Então, a gente tem as privatizações, então essa coisa do Estado menor, só que é um Estado que vai gerenciar. Aí tem aquelas autarquias que foram criadas, as agências, a Anatel e tal. Então, é um modelo diferente. Então, a cada tempo, né, o Estado tenta repensar a forma que ele atua. E agora a gente está tendo, nos últimos 5, 8 anos talvez, uma nova tentativa de resgatar esse debate lá dos anos 90, com essa nova administração pública, esse gerencialismo, né? E aí, em 2020, a gente teve a PEC 32, desculpa, que era muito mais agressiva, como a gente falava antes, né? De retirar direitos do servidor, cortar a estabilidade, concurso, criar uma figura do temporário, o efetivo temporário, umas coisas assim. E teve uma reação muito grande da sociedade, principalmente do movimento sindical, dos servidores públicos que se organizaram. E aí ele deu uma esfriada e agora a gente tem a chamada PEC 38. A PEC 38, como a gente falava antes, ela não é de todo ruim, né? Deixar claro aqui que a gente não está fazendo panfletagem contra a PEC 38 como se ela fosse toda ruim. Ela não é toda ruim. E talvez alguns de sindicato vão achar que eu estou fazendo propaganda a favor. Não é isso. É que a gente precisa ser correto naquilo que está colocado. A PEC 38 ela traz algumas coisas positivas, né? A PEC 38 é formada por 3 blocos. A PEC 38 não, desculpa. A reforma administrativa é formada pela PEC 38, mais um projeto de lei complementar, mais um projeto de lei ordinária, que se juntam ali e formam essa reforma. Ela tem coisas interessantes, como a questão de discutir eficiência mesmo, a questão de controle financeiro maior, a questão de meritocracia nos cargos comissionados, né, que hoje é um grande problema. A gente tem pessoas que é secretária de saúde e não entende nada de saúde, secretária de educação e não entende nada de educação. Então ela traz algumas questões interessantes nesse sentido, de cobrança de resultados, de metas e tal. Tudo bem, né? A própria questão de utilização agora das novas tecnologias para facilitar o trabalho da administração, mas ela também traz algumas coisas que são bastante preocupantes. Então parece sim que ela é mais palatável, né? A reforma administrativa que está colocada, a 38, ela é mais palatável e ela vem de um discurso bom, né? Porque todo mundo é contra os privilégios, de servidor que tem muito privilégio. Como lá nos anos 80 se falava em caçar marajá, né? Imagina, o servidor ganha um absurdo e tal. De fato, nós temos servidores que ganham bastante. Agora, o problema é que, como a gente falava antes, os que deveriam estar na reforma não estão. Então, a reforma hoje ela tem pontos positivos, para finalizar a resposta aqui, tem pontos positivos, mas os pontos negativos é porque ela só está colocando o servidor que não tem esses privilégios. É o professor, é o médico, é o enfermeiro, assistente social. E esse pessoal é que, como eu falava, é o que entrega os direitos para a sociedade. E aí tu vai ter uma proposta de um plano de carreira nacional, uma organização nacional que não atende
né, a particularidade de cada município. Nós temos, como a gente falava antes, no Brasil, mais de 5.500 municípios. Grande parte desses municípios, talvez 80%, a prefeitura é a maior empregadora. E não tem nenhum servidor que ganha um valor absurdo nesse pequeno município. O que tem lá é professor, enfermeiro, médico, assistente social, que ganha um salário médio como qualquer outro trabalhador. E é esses que vão ser mais prejudicados. Então o problema da reforma está aqui. E a questão de atacar a estabilidade, que é um debate que a gente vai fazer mais na frente aqui, né? Atacar a estabilidade, atacar alguns direitos já conquistados, adicional por tempo de serviço, licença-prêmio, que é uma forma de melhorar um pouco o salário desses servidores e que isso está sendo também atacado nessa reforma. Então, assim, a reforma tem pontos positivos, mas os pontos negativos eu acho que são piores e é por isso que ela precisa ser segurada de alguma forma. Ou pelo menos esses pontos negativos, né? O senhor tem falado em estabilidade, né? E desde que eu me conheço, assim, e sob certos aspectos acompanho, né, o direito administrativo, a estabilidade sempre foi um entrave, é uma garantia para o servidor, né? Uma garantia, acho que até para o funcionamento do serviço público, mas ela sempre é colocada como, sempre não, mas muitas vezes ela é colocada como um entrave para certas reformas, né? Então são duas questões de estabilidade, uma estabilidade no serviço e outra estabilidade, o direito adquirido ao regime jurídico de ingresso no serviço público, né? Como é que essas duas questões elas podem impactar o futuro, né, do serviço público no Brasil? A estabilidade no emprego e o direito adquirido ao regime jurídico. Bem, assim, como o doutor falou, não existe direito adquirido a regime jurídico, né? Isso o STF já resolveu e tal. Então, se o prefeito quiser alterar e a partir de amanhã não ter mais triênio, é possível. Infelizmente é possível. Agora, aquilo que eu já ganhei, eu já tenho, sei lá, 18%, 24% de triênio, eu vou continuar recebendo até o final. O problema é que quando eu falo de estabilidade, e o doutor falou que é uma garantia para o servidor, eu acho que vai muito além. Não é só uma garantia para o servidor, é uma garantia para a sociedade. Por isso que não é só eu estar falando de uma reforma trabalhista qualquer, como foi feita a reforma da CLT, que tem todas as críticas e tal, e a gente não vai entrar. Mas lá é um campo, é uma atuação. O servidor, ele é a cara do Estado. O Estado não tem cara, a cara é o próprio servidor, né? Então eu sei do Estado quando o Estado eu estou no posto de saúde, quando eu estou na escola, quando eu estou na assistência social. Essa é a cara do Estado. Então eu não consigo comparar isso com outro trabalhador, sem desmerecer, obviamente. Então, a estabilidade é uma garantia, é uma vitória da sociedade, né? Então é importante que as pessoas tenham isso em mente, de que a estabilidade não é um privilégio de uma categoria que aí passou no concurso, senta e agora eu não faço mais nada. Porque é um engano as pessoas acharem que servidor público não é demitido. Eu faço PAD toda semana. E volta e meia algum cliente assim, fez alguma coisa que realmente não tem como salvar. E ele vai ser demitido. Já vi servidores ser demitidos, ou cliente ou não cliente, porque existe todo um procedimento. A grande questão é, eu não posso demitir porque eu não fui com a cara do sujeito. Então, para eu não ter, e assim, eu atendo muito sindicato de municípios, né? E os municípios, tirando 4, 5 de Santa Catarina, que são grandes e que tem um sindicato forte, e que tem uma estrutura de RH, né, correta, a maioria dos municípios pequenos como eu brinco, que é uma farra do boi, né? Porque o momento que mais tem serviço é no primeiro ano de mandato de prefeito. Porque a grande parte dos processos, o servidor vem com a gente, é perseguição. Eu não apoiei o prefeito e agora eu estou sentado na garagem. Eu não apoiei o prefeito, eles me tiraram de um setor que ganhava tanto para botar para outro setor, sem qualquer justificativa. Então, imagina se não tivesse a estabilidade. O prefeito entra e troca toda a equipe coloca toda nova, porque a gente volta porque era antes, para os cargos indicados, comissionado, que a reforma APEC 32 falava basicamente isso, transformava o servidor efetivo em comissionado, basicamente, né, de livre nomeação. E agora ela, né, não tá, a 38 não está desse jeito.
mas ainda assim ela tenta atacar a estabilidade. E aí esse é o grande argumento, de dizer que a estabilidade... Eu concordo com o doutor quando o doutor falou que isso às vezes atrapalha. De fato, tem servidor que se vale disso. Se vale da estabilidade, se enrola, vai daqui, vai dali. E eu fui servidor por 16 anos, fui professor, né? E eu sei, né, que tem isso. O problema é que é meia dúzia. Aí a categoria toda sofre, né, por conta de alguns, como qualquer profissão, como qualquer lugar, tem pessoas que fazem coisa errada. Claro que vai ter servidor também que se vale disso. E eu acho que algumas categorias realmente se valem muito, né, que a gente não vai entrar aqui no debate, mas tem categoria, como a gente falou, que é privilegiada de fato, que ninguém controla ela, que o máximo que vai ter de punição é a aposentadoria. Isso ainda é um problema. Só que isso não está sendo atacado. Ou, corrigindo, uma parte está sendo atacada na reforma, né? A questão da punição, a aposentadoria como punição é um debate da reforma. Mas veja, então a estabilidade, eu penso que, assim, para mim, estabilidade de concurso é a base do serviço público. Principalmente por uma questão de princípio da impessoalidade. A administração pública, ela se vale do princípio da impessoalidade. E como é que eu vou fazer para o servidor não ser coagido a fazer uma coisa errada? Né? Teve alguns casos aí na imprensa que a gente viu que o servidor foi lá e bateu o pé na Receita Federal lá, né, tal, e bateu o pé e falou, não vai passar, tal. E aí imagina se numa prefeitura, se eu estou falando isso de órgão federal, imagina nas prefeituras do interior, né? O fiscal tem que baixar a cabeça para o prefeito porque o amigo do prefeito pediu. Enfim, né, uma série de situações. Então a estabilidade é fundamental. Só que, assim, por exemplo, a gente tem já proposta, que nunca foi regulamentado, a questão de fazer as avaliações de desempenho e tal. Já era para ter regulamentado isso, e nunca foi. Então só existe a avaliação de desempenho no estágio probatório, naqueles 3 primeiros anos. Depois, se o servidor não fizer nada de muito errado, se ele só empurrar com a barriga, ele vai. Isso é um problema. Então, de fato, isso é um problema. A gente precisa cuidar com isso. Então, nem tudo tá certo do jeito que está agora. Agora, tirar a estabilidade ou até o concurso, por exemplo, eu penso que é o fim desse sistema que a gente tem. E é um sistema que a gente conseguiu trazer até aqui e é fundamental para um Estado democrático de direito, para as garantias fundamentais. Então, penso que é um pouco nesse sentido. A próxima pergunta que eu vou lhe fazer é sobre eficiência, mas eu ainda queria pegar um gancho nessa primeira sua fala para a gente poder embasar melhor a próxima pergunta, né? Que é a questão de que muitas vezes a população confunde, né? ou não entende, né, que a gestão pública é diferente da gestão privada. Uma empresa, a prefeitura não é uma empresa, Sim. Só para falar da prefeitura, né? Sim. E o chefe do executivo não é dono. Né? Exato. E... Às vezes acha que é, mas não é. Mas essa percepção, eu acho que ela se espalha pela população, né? E quando muitas vezes se defende, né, a privatização de certos serviços, né? Um pouco com base nisso, com a ideia de que a empresa privada funciona melhor do que a empresa pública, né? Até que ponto o senhor atribui essa visão? Né? É só desinformação? E agora já puxando um pouquinho para a sua dissertação de mestrado, né? É só desinformação das pessoas? Ou realmente, né, o regime posto ele nos leva a uma ineficiência do serviço público? Acho que é um pouco de cada coisa. Né? Um pouco de cada coisa. A gente tem uma desinformação, é bem, né, notório na população. Agora, a gente precisa fazer reforma? Até precisa. Eu acho que o desenho institucional não é o mais adequado. Isso é certo. Agora, a forma que está sendo pensada isso é que é equivocada. Como é que é a eficiência que a gente procura na administração pública, eu falo para os alunos, eu pergunto para os alunos qual que é o objetivo de uma empresa privada. É o lucro. Não é o bem-estar do seu cliente. Não é, claro que não é. É o lucro. Né? O bem-estar faz parte do negócio. Qual é o objetivo da administração pública? Aí eles ficam... Né? Não é lucro. É o bem-estar da população. Ponto. Não é economizar. É o bem-estar da população. Tem uma ideia. Teve uma prefeitura
que a gente não vai comentar, mas teve uma prefeitura por aí, que é um bairro enorme e tinham 2 postos de saúde. E aí estava funcionando mal e mal, o que o prefeito pensou? O prefeito com uma mentalidade de gestão privada falou, vamos juntar recursos num só para poder otimizar e tal e tal. E de fato fechou um e foi fazendo o outro e aí estava funcionando perfeitamente. O problema é que a senhorinha que morava lá perto do outro posto, em um bairro de 4 ou 5 quilômetros de distância um lado do outro, ela não conseguia e não tinha linha de ônibus para levar. Ela não conseguia mais ser atendida no posto. Então o bem-estar dela foi para o chão. Então veja, a ideia de querer economizar a eficiência porque vai economizar aqui, economizar ali e tal, para a administração pública não vale. É claro que eu não estou falando que tem que sair gastando a torto direito. A gente sabe que a administração tem, todo mundo, né? Tem limite orçamentário. Agora, pensar a administração só sob a ótica privada é um equívoco. E principalmente, o doutor falou em relação à terceirização, né? A população fala, não está funcionando. Como a gente viu, né, na minha opinião, lá nos anos 90, o sistema bancário começou parece que largar para poder dizer que não funcionava e daí foi tudo privatizado, a questão das teles e tal. Então, eu não concordo com o Estado gigante, Estado que faça tudo, tá, aquele quase Estado soviético, não é isso. Agora, acho que tem coisa que não dá, né? Tem coisa que o Estado tem que chamar para responsabilidade. E, por exemplo, saúde, educação e segurança, para mim é fundamental, né, que o Estado chame a responsabilidade. Então, tem coisas que eu penso que o Estado não poderia estar terceirizando. Agora, tem coisa que talvez sim, né? A limpeza ali, essas coisas que já se faz hoje, né, sem problema. Agora, essa ideia de que a iniciativa privada funciona melhor depende do serviço, né? Ela vai funcionar melhor porque eu não gostei do teu trabalho e eu mando embora. Só que no serviço público não é assim, porque como o doutor falou, o prefeito não é dono da prefeitura. O problema é que muitas vezes age dessa forma. E aí acaba dando um monte de processo por conta disso. Então, assim, para finalizar esse ponto, acho que tem algumas coisas da administração privada que são interessantes, sim. Acho que não dá para a gente jogar fora, não estou aqui. Mas não dá para a gente querer transportar, né, toda a ideia de gestão privada para uma gestão pública. Porque o prefeito não pode demitir do jeito que ele quer, porque o objetivo não é o lucro, porque uma série de situações, porque ele tem que fazer, vai fazer licitação de um monte de coisa, ele tem que demonstrar, tem que ser transparente com tudo, coisa que na iniciativa privada ele não precisa fazer. Então é outra realidade, ele tem que ter esse entendimento. Mas muitas vezes não tem, isso é um problema. E isso talvez seja um ponto, né, que não sei se dificulta, né, mas ele torna essas reformas administrativas muito sui generis, né? Uma coisa o senhor falou no começo, né, sobre a CLT, né? Uma coisa é reformar a CLT, criar novos critérios, enfim, né, sobre certos direitos, né? Mas outros são os da administração pública, né? Porque é o Estado, é o funcionamento do Estado, não é uma empresa privada e o acordo que ela tem com seus funcionários. Exato. Então, até a questão de gestão de horas, enfim, tudo é diferente, né? Exato. Não é que seja melhor nem pior, que é diferente. Diferente. E sob certos aspectos eu concordo com o senhor que tem que ser assim. Né? Justamente para não acontecer de quando houver uma mudança, né, na ideologia da condução do grupo político, né, entende, que assume, se trabalha um ano para demitir todo mundo e recontratar apenas os apaniguados, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? Porque assim, quando tu troca a gestão, né, eu falo para os alunos, olha, qual é o papel do comissionado, né? O papel do comissionado é justamente isso, o prefeito que entrou, e aqui a gente está falando muito de prefeito, mas é claro, é o governador, é o presidente, mas a gente fica no prefeito que é mais tranquilo o exemplo. O prefeito que entra, ele tem direito de a população elegeu aquele plano de governo, aquelas propostas dele. Então ele tem direito de colocar as chefias e conduzir a política conforme ele pensa daquilo que ele prometeu para a população. Agora, isso é uma coisa, governo é uma coisa, né? Estado é outra, né? Ou no caso, município, a gestão que fica é outra. Então, por isso que a gente tem que ter esse servidor público estável, que vai ficar independente do governo que entra. Mas tem critérios, já existe critério, a gente pode melhorar esses critérios em relação a punir o mau servidor. Mas simplesmente abrir a porteira, aí a gente voltar para aquele modelo antes do DASP ainda, antes do Getúlio. Porque o serviço público tem que continuar, né? Continua, troca governo, mas ele vai continuar. O hospital vai continuar aberto, a escola e tal. E aí faz como?
E nessas propostas aí de reformas que sobre as quais a gente começou a falar, o senhor vê que, de alguma maneira, essa continuidade do serviço público pode ser afetada? Sim, porque justamente quando eu falo, e aí quando eu falo em relação primeiro em relação à valorização do servidor, né? Ainda que eu não esteja mexendo na estabilidade, mas eu esteja mexendo na valorização, muito servidor hoje ele deixa o serviço público porque não aguenta a pressão, porque não aguenta a perseguição, porque o salário não compensa e ele vai fazer outra coisa da vida. Então a gente tem, por exemplo, na educação a gente está tendo um apagão de profissional. Ninguém mais quer ser professor. E aí, vai fazer o quê? Alguns falam daqui a 10, 15 anos, a gente vai estar começando a pegar no laço, porque ninguém mais quer. Por conta de salário, por conta de situação, de condição de trabalho, de agora perseguição, enfim. Então, a gente tem um problema a ser resolvido, né? Agora, a forma que está sendo colocada é que não tá sendo proposto uma forma que vai resolver, né? Está sendo proposto uma forma de, talvez, até piorar. Só que a grande questão eu estava vendo esses dias uma discussão sobre por que a gente tem tantos municípios pequenos. Município que não se sustenta. Sei lá, algo em torno de 80% dos municípios depende do fundo de participação. E que tem menos de 10 mil habitantes, algo assim. E aí, por que a gente mantém isso? Justamente porque o prefeito tem o controle desse serviço na cidade, desses servidores, né? E aí tem voto para algum deputado, e esse deputado mantém com verba e tal. Então, assim, a estrutura, do jeito que está, ela já não é boa, mas do jeito que está sendo proposto, ao que me parece, ela ficaria ainda pior. Ficaria ainda mais naquele tempo lá de o coronel garantiu o voto para o governador e daí ele conseguiu os votos meio de cabresto ali na sua localidade. Que é isso, se eu sou prefeito e eu posso contratar todo mundo, imagina, a prefeitura pequena aí tem 200, 300, 400, 500. Prefeitura pequena, tem 500 funcionários. Qual é a empresa na cidadezinha pequena dessa que tem 500 funcionários? Então o prefeito é o dono da questão política. E a forma que está se direcionando essa reforma, ela vai um pouco nesse sentido. E isso é um absurdo. Um outro ponto, assim, e até em certos aspectos uma curiosidade, né? Que há pouco tempo atrás a gente teve uma alteração aí na LINDB, né? Na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e lá se inseriu, né, alguns dispositivos que tratam da questão da responsabilização do servidor público, especificamente no artigo 22, que exige, e eu vou fazer a leitura agora aqui, que o julgador, o juiz, né, numa situação judicial qualquer, considere as dificuldades reais do gestor e as exigências da política pública para impor algum tipo de sanção ou penalidade, né? Veja, me parece que está meio que deslocada esse ponto, apesar de ser extremamente importante, né? Sim. E quando é que vai haver, não sei se já existe, né? Pode ser que na reforma já exista isso, né? Mas essa análise, né, da finalidade, enfim, superando os entraves burocráticos, né? Pois é, esse artigo da LINDB ali, na verdade ele foi pensado mais para o gestor, né? Para o gestor quando vai responder pela responsabilidade do Estado. Mas o parágrafo 2º, ele fala, talvez ele chegue mais a essa questão do servidor, né? De que eu estou cobrando do servidor alguma coisa, vou responsabilizar ele, só qual é a estrutura que ele teve, quais foram as condições que ele teve para conseguir executar o serviço. E aí, assim, como nós não temos hoje uma política de ver se o servidor está indo bem, se ele está, né, como é que eu esqueci a palavra ali de fazer o desempenho dele, fazer uma análise de desempenho, né? Hoje eu só tenho isso nos 3 primeiros anos e geralmente é usado para perseguição, geralmente, nem sempre. Quando ele estabilizou, depois dos 3 anos, aí não tem mais. Então, assim, eu não tenho como usar isso aí para discutir o servidor depois. É nos 3 anos ali, né? Porque depois não tem. Ou se foi feito um PAD, alguma coisa que trata sobre isso. Mas nos 3 primeiros anos é muito comum
a prefeitura cobrar, a administração pública cobrar do servidor alguma coisa que ele não teve capacitação para aquilo, que ele não teve orientação para aquilo, não teve material para trabalhar aquilo, mas ele é cobrado daquilo. Então, o Estado, às vezes, ele cobra uma coisa que ele não dá condição. E aí ele tá... Por isso que eu falei, o nosso desenho institucional é equivocado. Isso é. Agora, o que a gente está tentando fazer é botar a culpa em alguém. E a culpa não é de quem toca o Estado, a culpa é do servidor que está lá na base. E o servidor mais simples ainda. Esse é o problema da reforma, é colocar a culpa nessa gente. E é isso que o artigo, parágrafo 2º da LINDB fala, né? De eu garantir essa condição, de eu dizer assim, não, tudo bem, eu estou cobrando do servidor, mas quais foram as condições que eu dei para esse servidor? Na maioria das vezes não deu condição. Cobra uma coisa que não... Né? É claro que às vezes sim, nunca estou generalizando, mas muitas vezes o Estado cobra do servidor uma coisa que... Eu já vi servidor dizendo que tirava do bolso para comprar merenda numa creche, coisa do tipo, leva fralda, porque o Estado não dá, coisa do tipo. Então, aí cobra do servidor e não dá a estrutura que ele precisa. Esse é um problema. Professor, no direito constitucional, a gente tem um princípio que é o da simetria, né? Que basicamente aquilo que está previsto na Constituição Federal tem que ser aplicado na Constituição Estadual e, consequentemente, na lei orgânica do município, né? Esse princípio funciona, né, quando a gente trata da disciplina jurídica do servidor público. As realidades são iguais? As realidades não são iguais, né? Mas muitas vezes a gente se apega a esse princípio da simetria porque às vezes a lei local não prevê ou prevê coisas absurdas. Assim, eu já vi coisas em lei municipal que até Deus duvida. Ou então que ela simplesmente é omissa, né? Um exemplo bastante grande é o direito de redução da jornada de trabalho para servidor que é deficiente ou que tem filho deficiente. Muitos municípios não têm essa previsão. E aí, quando o servidor entra com o pedido, ele fala a frase clássica, assim, não tem previsão, não vão fazer, por uma questão de legalidade e tal. Se não está autorizado... Não está autorizado. Aí tem tá todo aquele debate que o professor José Sérgio fala em relação à constitucionalidade da administração pública, não da legalidade, da constitucionalidade. É outro debate. Mas, enfim, estão presos na legalidade. E aí, simplesmente não dá. E a gente vai lá e invoca, fala, mas o servidor federal tem direito. E aí a própria justiça já pacificou isso de que se tem direito lá, tem direito cá. Ainda que não previsto na... E aí a gente consegue... Né? Então, assim, em alguns momentos essa assimetria é até positiva. Mas eu não posso cobrar de um servidor municipal de uma cidadezinha pequena o que eu cobraria de um servidor federal que tem uma estrutura melhor, que tem um salário melhor. Então, em alguns momentos não é possível fazer essa simetria, mas muitas vezes ela ajuda para garantir alguns direitos de servidores municipais que não são previstos na lei municipal, né? No direito, eu acho que trata dos servidores públicos, né? Eu acho que no serviço municipal isso é mais comum, mas acho que no estadual tem também bastante na educação, que é a contratação dos temporários, né? E aí, nós estamos falando de dois regimes diferentes? Então, do concursado e do temporário? Eu brinco com os alunos que tem o servidor efetivo, estatutário, tem o servidor... Aí tem os especiais. É o ACT, o temporário, é por exemplo, o agente de saúde, que é outra situação jurídica interessante, mas falando dos temporários, ele é um servidor especial, tem uma regra especial, ele não é nem seletista, nem estatutário. Muitas vezes a lei especial dele disciplina como ele vai ser contratado e fala, e tem que respeitar o estatuto. Então, tudo que está no estatuto eles acabam respeitando. Eles não têm os direitos dos efetivos, mas os deveres, sim. Não, mas tá tudo certo. O grande problema não é nem esse. O problema é que agora teve todo um debate no STF em relação a isso, né? Os ministros bateram bastante forte em cima disso. A imensa maioria dos municípios, os estados também, não sei se a União faz tanto, mas estados, e Santa Catarina pelo menos faz bastante. E os municípios é de ter uma farra de ACT, farra de temporário. E a gente sabe que o temporário ele é para uma situação específica, né? Ele vai ter só para tiver alguma vaga
de algum professor, de algum servidor que pegou licença e tal, então, por uma urgência, ou na educação, às vezes, teve mais matrícula naquela escola do que estava se pensando, então vai ter que ter uma turma a mais. Então, tá bom, então tem uma demanda e aí não tem efetivo suficiente, então eu vou chamar um temporário. Não tem problema, mas não pode ser ad eterno isso, né? E o que a gente tem pelo que me consta, nos professores do Estado, não quero aqui mentir, mas mais da metade é temporário. Só que daí tem um problema do temporário, né? Inclusive eu já fiz essa conversa com prefeitos, reclamando, porque o regime, o Fundo Municipal de Previdência tem problema. Eu falei, prefeito, chama efetivo, para de contratar CT, chama efetivo, porque a CT contribui para o regime geral. Aí eu tenho um monte de temporário que contribui para o regime geral, não tenho os efetivos e daqui a pouco o regime municipal vai quebrar mesmo, porque não está entrando dinheiro. E é aquela história, né? Temporário é mais fácil de mandar embora, inclusive o estadual. O estado tem todo um regramento, um cuidado, não é tão... Agora imagina nos municípios, pequeno por aí. É festa. E a pergunta que eu ia lhe fazer, a gente está falando de vários problemas da administração pública, né, em relação aos servidores, né? Mas se essa reforma ela vem para regulamentar isso também, ou seja, colocar um pouco mais de clareza nessas regras. Não, né? Nesse ponto de temporários ela discute um pouco e até, de certa forma, é positivo, assim, de dar uma freada nesses temporários, isso sim. Porque como a reforma tem uma preocupação muito grande de questão orçamentária, então o temporário também, às vezes, é desnecessário. Tem muita gente que talvez não esteja necessário ali. Então, às vezes, né, de se criar muito temporário, é um problema. Então, ela tenta disciplinar um pouco isso, mas ainda muito longe daquilo que seria o ideal, né? Uhum. Bom, doutor Rafael, a gente falou aqui dos temporários, né? Mas tem um outro tipo de servidor público, né? Se é que a gente pode falar assim, que é o comissionado. Os de livre nomeação e exoneração do chefe do executivo, né? Existe alguma forma de regulamentar melhor essa situação ou sempre vai existir esse cargo comissionado, que é o cargo de confiança, né, do gestor? Exato. Então, assim, não, eu penso que deve existir, né? Porque aquilo que eu falei antes, o prefeito, o governador, o presidente, ele foi eleito com aquela base de proposta e tal, então ele vai executar daquela forma. E eu preciso ter, o prefeito precisa ter pessoas de confiança nas principais, né, nos principais cargos. Então, secretário, gerente e tal, tá tudo certo, não vejo problema, faz parte do processo democrático. O problema não é aí. O problema é dali para baixo, que daí muitas vezes se cria uma infinidade de cargos comissionados, sem qualquer critério, sem explicação de função na lei, mas os cargos comissionados, eles são apenas para chefia, assessoramento e direção, né? Então o cara é chefe de algum serviço, ou ele é assessor de um outro maior ali, que ele dá uma parte técnica, né, um assessoramento técnico, ou ele dirige um órgão da prefeitura e tal. O problema é que as prefeituras, muitas vezes, o Estado e a União não, mas prefeitura faz muito isso. Criar cargo comissionado no lugar de cargo efetivo. Então, eu já vi cargo comissionado de pedagogo. Como assim pedagogo? Não, motorista. Cargo de motorista. Chefe, não sei o que, assessor para assuntos de transporte. O cara é motorista. Então, assim, nesses casos, a justiça vem, né, batendo. Mas é muito comum por aí. Então, acho que tem uma farra, muitas vezes, de cargo comissionado, sim, mas os cargos comissionados são importantes só para essas funções que a gente falou, né? Para, de fato, dirigir o negócio. Agora, e aí tem um outro ponto. Esse é um ponto. O outro ponto e que a reforma tenta discutir também, e eu acho que é um dos pontos talvez positivo, quem é que vai assumir esse cargo comissionado? Quem é que vai ser secretário de saúde no município, secretário de educação, gerente não sei das quantas, vai ser o diretor do PA? Quem é que vai ser? Qualquer um pode ser? Não. Né? Assim como o diretor de escola só pode ser professor, alguns outros cargos só podia ser alguém que tivesse. Então, ao que me consta, a reforma tenta trabalhar um pouco isso, né? Ele discute lá a meritocracia dos cargos comissionados. Acho que talvez esse seja um ponto positivo. A gente tem que ter o cargo comissionado, do jeito que existe hoje, sem exageros, só que eu preciso ter uma qualificação dessa pessoa, né? Quem é essa pessoa que está à frente de uma secretaria? E às vezes é uma questão técnica e que faz de qualquer jeito. Por exemplo, assistência social, muitas vezes
bota qualquer um, bota o amigo do não sei quem e tal. Ah, porque... Não, mas é um serviço importante. Então, acho que muitas vezes é usado de qualquer jeito. São importantes, mas deveria ter uma cobrança de qualificação maior, né? A gente já está se encaminhando para o final do episódio, sabe? Mas tem um ponto assim que está me gerando dúvida desde o início da nossa conversa, que é o seguinte, eu vou tentar formular aqui para ver se fica claro para o senhor. Tá? É que, de repente, se faz uma reforma administrativa e começa a tirar muitos direitos do servidor público, eu não acabo transformando o serviço público desinteressante para a população? Ou seja, ele vai buscar, sei lá, trabalhar numa iniciativa privada em algum outro lugar e não na administração pública. Não é interessante também que uma reforma administrativa crie certos incentivos para que bons profissionais se interessem em participar de um concurso, enfim, de ingressar no serviço público? Exato. Não, perfeito, é isso. É aquilo que eu falei antes, a gente está tendo um apagão de professores. Daqui a pouco a gente não vai ter mais ninguém querendo ser professor por causa do salário, por causa da condição e tal. Assim como a gente falava antes, e médico para o interior, né? Então tem muitos municípios que não sabem mais o que fazer. Eles ficam aumentando o salário, fazendo isso, diminuindo o horário e tal, e não conseguem médico para ir para o interior. Porque é muito mais vantajoso ficar numa clínica numa cidade maior do que ir para uma prefeitura do interior. Então, a estrutura que o Estado oferece, que a administração pública oferece, principalmente em cidades menores, ela não é adequada. Então, eu acabo gastando dinheiro em coisas que não devia e eu não incentivo esse bom profissional aí. E aí, muitas vezes eu acabo, não estou dizendo que quem vai para a cidade pequena não é isso, mas muitas vezes eu não consigo pegar a melhor pessoa, né, o melhor profissional por conta disso. Então, a gente vai ter, se hoje a gente já tem um problema, com a reforma do jeito que está, cortando ainda mais direitos, cortando tudo isso que a gente falou antes, a gente vai ter certamente uma fuga, né? E a gente precisa ter no serviço público bons profissionais, os melhores. Assim como uma empresa quer ter os melhores funcionários, e se fala tanto em visão empresarial, então o Estado também devia agir dessa forma. Eu quero ter os melhores comigo, os melhores trabalhando para o Estado, né? Então eu vou pagar um bom salário, vou dar uma boa remuneração, vou dar uma boa condição de trabalho para eu ter o melhor médico, o melhor professor, o melhor... E não é o que vem acontecendo, né? A gente tem ótimos funcionários, mas poderia ter mais funcionários, né? Porque muitas vezes eles acabam saindo, indo para uma outra iniciativa privada que talvez vá pagar melhor e não vai se estressar tanto, principalmente porque, ainda mais que ultimamente o servidor público parece que virou culpado de tudo. Então o pessoal entra no hospital e começa a bater boca com o médico, porque o médico isso, o médico aquilo, na escola, o enfermeiro no hospital, no PA. Então a gente já tem hoje um problema, né, de fuga mesmo, e muitas vezes não é nem porque na iniciativa privada é melhor, é porque eu vou me estressar menos, eu não vou ter problema de estresse, tem gente que está... o que mais tem de assédio moral no serviço público, né, é isso. Acho que tem mais até do que no serviço privado. Porque a gente tem regras que não dão suporte para esse servidor. E aí volta para aquela coisa. Se o prefeito, se o administrador acha que é o dono, todos os comissionados dele também acham que são o dono. E aí a gente tem um servidor que está sendo perseguido, que está sendo humilhado e que não está ganhando um bom salário. E agora, com a reforma... Mas veja, a gente está falando de grande parte do servidor, que é o servidor médio, que ganha um salário como qualquer outro. Não tem ninguém ganhando... Não tem nenhum professor ganhando 20, 30 mil. Agora, o grosso, né, do serviço público é o que a gente está falando, que vai ser afetado pela reforma e que não é o cara que tem o privilégio. Então, a reforma não está conseguindo alcançar aquele que realmente tem o privilégio. E não está conseguindo porque eu acho que não quer também, né? Não é a intenção deles trabalhar sobre isso, me parece. Bom, já com minha última pergunta aqui, doutor, depois eu já vou lhe deixar a palavra livre para ver se tem algum ponto que a gente deixou de tocar, mas seria qual é o papel da advocacia e, em especial, da comissão do servidor, né? Como é que a gente pode contribuir neste debate, né, para que a legislação que sai, enfim, ela seja assim, traga um quadro melhor do que aquele que tem antes dela. Exato. Assim,
O papel do advogado, no caso do advogado não, mas eu digo da comissão, né? Porque o advogado depende de onde ele está, né? Se ele está defendendo o servidor, se ele está defendendo o município, ele está vendo por lados opostos. Mas o papel da advocacia em geral, da OAB, da comissão e tal, primeiro que a OAB, desde 1930, o lado dela é o lado da Constituição. Não é nem do governo, nem do servidor. É da Constituição, né? E eu penso que, neste caso, defender a Constituição é defender algumas garantias, sim, do servidor, algumas reformas necessárias, talvez, mas há algumas garantias que a gente não pode mexer. Então, isso é defender a Constituição. E o papel da OAB, eu acho que é fazer isso aqui, fazer esse debate, é debater na comissão que a gente vem fazendo, chamar, né, tentar participar, apesar de a gente ser aqui uma comissão estadual e esse debate está lá em Brasília, mas provocar também, né, a nacional para estar debatendo, e a OAB nacional participando desse debate, indo nas comissões, elaborando estudos, pareceres, se posicionando como a OAB historicamente faz em momentos bastante importantes. E não é nem defender um lado ou outro, né, defender aquilo que seria o correto dentro de uma ótica constitucional, que é o papel da OAB. E, na minha opinião, talvez os servidores não queiram nada da reforma, mas tem coisas da reforma que realmente não poderia passar por uma questão constitucional. Agora, tem coisa que talvez possa se discutir, né? Modernizar uma coisa ou outra e tal. Mas eu acho que o papel muito da nossa comissão e da OAB é esse, assim, é contribuir tecnicamente, né, teoricamente, para a gente tentar lá, os deputados, no final, aprovar uma lei que seja correta, boa, que de fato atenda, né, essa necessidade de melhorias, de modernização, mas que não destrua o serviço público, não acabe com os direitos do servidor. Acho que é um pouco nesse sentido. Pois bem, e eu acho que a gente vai ter um bom espaço para debater isso no 5º Congresso Catarinense de Direito do Servidor Público, né? Exatamente. Que vai acontecer, né, entre os dias 16 e 17 de novembro, aqui, né, na OAB. Então, acho que já podemos fazer um convite para todo mundo. Né, para a população. Não só para o advogado que está atuando diretamente com o servidor ou com o sindicato, mas assim, os advogados em geral que em alguns momentos, principalmente cidades menores, né, que às vezes o advogado atende um pouco mais de assuntos, que venha participar porque é um assunto extremamente importante, que sempre tem demanda, né? Tem um servidor falou para mim, doutor, se eu vier morar aqui no nosso município, o senhor não vai ter mais outra coisa para fazer, só serviço da prefeitura. E é fato, assim, né? Então é uma demanda bastante grande e que poucos advogados atuam. Então, um convite para o advogado que ainda não atua nessa área conhecer, tá, é importante também, interessante. Tá certo. Então, doutor Rafael Meurer, né, quando a gente chega nessa etapa do nosso podcast, a gente sempre deixa a palavra livre para o nosso convidado para ele fazer uso do microfone da forma que bem entender. Então, se tiver algum ponto que a gente deixou de tocar, enfim, algum assunto que o senhor acho que é relevante, que eu acabe não tendo perguntado sobre ele, né? Ou simplesmente se despedir dos nossos ouvintes. Nossa, eu quero agradecer novamente o espaço, acho interessantíssimo, tanto esse formato aqui, né? Quanto o assunto que nós estamos aqui. Eu sou suspeito de falar porque eu atuo, nosso escritório atua exclusivamente com servidor público, então, assim, o dia inteiro tratando sobre isso e tal, e a gente sabe que tem demanda de tudo quanto é lugar, e como a gente atende municípios, basicamente municípios, tem de tudo quanto é história. Então, eu acho que é importante que a gente faça esse debate e, principalmente, deixar claro que o servidor público ele é peça fundamental para a gente ter uma sociedade, né, que esteja funcionando corretamente, o chamado Estado Democrático de Direito. Eu não vou conseguir ter um Estado democrático de direito, não vou ter as garantias fundamentais que foram tão caras na história, né, para a gente, se eu não tiver um servidor qualificado, bem remunerado, sabe, com uma estrutura de trabalho adequada. Eu não posso achar que o Estado vai funcionar se eu estou menosprezando, ou diminuindo, ou não dando importância para o professor, para o médico, para o enfermeiro. Então, a gente não tem um Estado que... O problema da nossa estrutura não é uma questão fiscal. Isso tem que ser observado, claro, mas mais de estrutura, desenho institucional. A forma que está colocada talvez não seja melhor, e de fato a gente precisa repensar isso. Agora, isso não quer dizer tirar os direitos dos servidores, né? Acabar com estabilidade, com concurso, aquilo que eu falava no início, né?
A grande questão do serviço público é a impessoalidade. E alguns mecanismos que estão sendo propostos na reforma, eles atacam justamente isso. Então, isso que a gente precisa rever. Então, por fim, a reforma ela não é de toda ruim, tem pontos interessantes, mas o que parece que deram uma melhorada nela para ser mais palatável. Aí, escondidinho, sabe quando pega um negócio, bota um comprimido no meio, bota um docinho para a criança comer? É um pouco isso. Não, engole. E aí, quando viu, passou. Né, essas questões, que eu acho que é o grande objetivo, parece. E eu penso que o servidor tem que se mobilizar, acho que a advocacia tem que trabalhar junto para apontar essas questões. Isso aqui, beleza, mas isso aqui talvez não seja o mais adequado. Eu acho que esse é o nosso papel, e é o papel da comissão, e a gente vai continuar fazendo esse debate. E eu, por fim, só quero agradecer novamente ao AB, o doutor Rafael, né, novamente da comissão, a doutora Melina, que foi a que sugeriu, e a gente está sempre à disposição para fazer esse debate e tal, e vamos continuar o debate daqui a pouco na comissão, e agradecer novamente o doutor pelas perguntas. Enfim, era isso. Tá certo. Então, só tenho que agradecer ao doutor Rafael Meurer, né, pela participação. Agradecer também ao doutor Rafael Campos, que está nos acompanhando aqui. E agradecer a nossa equipe técnica, né, porque sem a equipe técnica o podcast não vai ao ar, é simples assim. E um último agradecimento sempre fica aos nossos ouvintes, advogados e advogadas, né, do Brasil inteiro aí, que ouvem o nosso podcast. E o agradecimento especial é aquele advogado que assistiu o episódio até o final. É lógico. Então, a todos, né, muito obrigado, e fica o convite aí, semana que vem tem mais um Tribuna da Ordem. Grande abraço e até lá.